Fala galera da 2000, a aula de hoje é sobre genes ligados. Vamos a ela. Bom, primeiramente o Morgan, cara. Morgan foi o cara que descobriu esses genes ligados. Ele foi um grande cientista, ganhou o prêmio Nobel em 1933 e ele gostava muito de estudar genética. Ele era um fanático pelas ideias lá do Mendel e ele estava estudando as moscas. Ele viu o seguinte, ele viu que moscas de asa curta era recessivo, viu que moscas de asa longa era dominante. Viu também que o corpo cinza era dominante e que o corpo preto era recessivo. Então ele queria fazer mais ou menos o que o Mendel fez lá com as ervilhas, ele queria fazer com as moscas. Ele queria testar dois genes de uma só vez. Lembra-se da segunda lei? Beleza, era exatamente o que ele queria fazer. E ao fazer, deu um erro. Por que deu erro? Porque ele não alcançou a proporção esperada lá da segunda lei. Por que ele não alcançou? Cara, quando ele fez um cruzamento teste, por exemplo, que ele pegou uma mosca com um fenótipo dominante, ou seja, asa longa e cinza, sendo que ele não sabia se ele era duplo heterozigoto ou não, ou homozigoto dominante, nas duas características, e cruzou com uma toda recessiva. Afinal de contas, é um cruzamento teste. A gente já tinha falado disso em sala de aula ainda, antes mesmo dessa pandemia toda. Legal, cruzamento teste. Tá. Na ideia, de acordo com a lei de Mendel, de acordo com as ideias de Mendel, era para ele obter os 4 fenótipos possíveis em iguais proporções. Só que não era isso que estava acontecendo. No trabalho dele, ele estava obtendo uma proporção muito maior de 2 tipos e os outros 2 tipos estavam ficando em quantidades pequenininhas. Bom, graças a esse experimento, o Morgan conseguiu entender sobre os genes ligados, chamados linkage. Genes ligados significa o seguinte, molecada. Significa dizer que o gene que ele estava estudando, o gene asa longa ou asa curta, ou o gene cor do corpinho da mosca, não estavam em cromossomos distintos, como é lá na segunda lei de Mendel. O trabalho de Mendel foi todo baseado em genes que não estavam nos mesmos cromossomos, estavam em cromossomos diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho o gene A, que está nesse cromossomo, cromossomos homólogos, e o gene B, que está nesse cromossomo homólogo, diferente, em cromossomos totalmente diferentes. Quando o Morgan fez o seu trabalho, ele notou que os genes que eles estavam estudando calhou de estar no mesmo cromossomo. Isso faz diferença, professor? Sim, meus amores, isso faz diferença. Porque na hora de fazer a meiose, de puxar cromossomo para cada lado, eu vou ter que puxar esse cromossomo de um lado e formar um gameta, e puxar esse daqui para o outro lado e formar um outro tipo de gameta. Diferente do que acontece na segunda lei. Olha só esse slide aqui. Nesse próximo slide dá para entender... Dá para entender um pouquinho melhor. Na segunda lei, eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo pegar esse cromossomo azão, combinar com o gene Bzão, e aí eu formo o gameta azão-Bzão. Posso pegar o azão e combinar com o gene azão-Bzinho, e fazer o Bzinho. E posso fazer o azinho-Bzinho, o azão-Bzinho. Aquela história que a gente já conhecia. Só que na segunda lei, no linkage, moçada, vai ser um pouquinho diferente. No linkage, vai ter um tal de crossing over. Lembram-se de crossing over? Troca de pedacinhos de cromossomos? Legal. Como que vai ser isso? Como só tem um cromossomo, como a gente está trabalhando só em um cromossomo, os genes estão no mesmo, vai ser o seguinte. Eu vou puxar um para cada lado e formar o gameta azão-Bzão ou o gameta azinho-Bzinho. Caso haja o crossing over, que é a troca de pedacinho, olha o crossing over aqui embaixo ocorrendo, ó. Olha como era no original, Bzão, Bzinho. Rolou o crossing over, inverti. Botei Bzinho, Bzão. Legal. Ao fazer isso, eu vou ter os gametas azão, Bzinho e azinho, Bzão. Interessante, mas professor, agora eu me confundi. Porque tanto na segunda lei quanto no linkage, eu formarei os mesmos gametas. Formarei o gameta azão, Bzinho, azinho, Bzão, azão, Bzão e azinho, Bzinho. Mas o que vai ser a diferença, então? A diferença, molecada, está lá na proporção. Porque, de acordo com a segunda lei, a proporção para formar aqueles gametas seriam de 25% para cada. Eu teria proporções iguais, como foi lá no trabalho de Morgan. Morgan, ele esperava, obteve
obter proporções iguais, resultados iguais para todos os tipos. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que ele tinha proporções diferentes. E por que isso acontece? Porque o crossing over, ele não acontece em todas as células que estão formando os gametas. Acontece em uma parte, um pouquinho aqui ou um pouquinho mais, não sei. Depende da necessidade ali do organismo, depende ali da hora da formação do gameta, tudo bem? Então, isso que significa dizer o linkage. Como que eu calculo essa taxa de crossing over? Crossing over, moçada, também pode ser chamado de permutação. É a mesma coisa, sinônimos, tudo bem? Como que eu vou calcular isso daí? Tem como eu calcular? Tem. O que a gente precisa saber primeiro é o seguinte, que quanto maior a distância de um gene para o outro, ó, olha esse cromossomo aqui, a distância está pertinho. Se os dois genes estão muito próximos no cromossomo, a taxa de crossing over vai ser piquititica, vai ser bem menor. Já se estiver muito distante, a taxa vai ser maior. Por quê? Porque, veja bem, se acontece crossing over aqui, onde eu estou indicando com a seta, vai alterar a posição dos alelos aqui? Não vai, certo? Para alterar a posição dos alelos, nesse caso, a crossing over vai ter que ocorrer aqui, ó, nessa faixa. Já nesse carinha aqui do lado, que está mais distante, eu posso fazer crossing over em qualquer um dos 3 pontos aqui, que vai ocorrer essa modificação, que vai alterar a posição dos genes. Por isso que eu digo que a taxa de crossing over em genes distantes é maior do que em genes próximos, certo? Como que eu vou calcular essa taxa? Bom, primeiramente, está em cis ou está em trans? O que isso significa, professor? Está em cis, cromossomos heterozigotos cis, significa dizer que o gene Azão e o gene Bzão, os genes dominantes, estarão no mesmo cromossomo. O gene recessivo vai estar no cromossomo homólogo dele, tudo bem? Já em trans significa dizer que um do par do cromossomo homólogo vai estar Azão Bzinho e o outro vai estar Azinho Bzão. Show de bola? E aonde eu quero chegar com isso? Na teoria, moçada, eu vou formar mais cromossomos, mais gametas desse tipo aqui, porque são os gametas originais, não são os parentais. Perdão, são os parentais, não são os recombinantes. Não fizeram tanto crossing over assim. Lembrem-se, o crossing over ele pode até nem ocorrer. Caso não ocorra, eu vou produzir esse carinha aqui, ó, vai produzir gameta Azão Bzão ou gameta Azinho Bzinho. Isso vale para o carinha do lado. Bom, como calcular? Simples. Vamos pegar o exemplo lá do Morgan. É simples, molecada. Preste atenção, hein? Isso daqui é simples, mas necessita de atenção. No trabalho do Morgan, ele obteve 41% de moscas com corpo preto e asa vestigial e 41% do corpo cinza com asas longas. E ele obteve proporções menores. É simples. Eu pego essas proporções menores e somo. Simples assim, ó. Somei. Então, eu vou dizer que a taxa de crossing over, nesse caso aqui, foi de 8,5 mais 8,5 igual a 17. Opa, a taxa de crossing over naquela mosquinha foi de 17%. Só isso e mais nada. Eu pego as menores proporções, somei, descobri a minha taxa de crossing over. É só isso. Só isso? Só isso. Show. Maneiro então, hein, professor? Tem como eu desenhar um mapa, saber a posição que esse gene está? Tem. A gente chama isso de mapa gênico. É muito simples. Eu pego a minha taxa de crossing over, que é de 17, não é isso? Lá no exemplo anterior. E vou dizer que a distância entre o gene A e o gene B vai ser de 17. Simples. Mas 17 centímetros, milímetros, nanômetros, 17 o quê? Bom, molecada, não tinha nenhuma unidade para medir. Lá na física, não tinha uma unidade na física ainda para medir essa distância. Então, a gente inventou uma unidade chamada de UR, unidade recombinante ou morganídeo. É mais comum a gente ver morganídeo em homenagem ao Morgan, tá? Bom, como que faz esse mapa gênico? É simples. Ó, o exercício vai te dar... Esse aqui é um exercício, por exemplo. O exercício diz que a distância do gene A para o gene B é de 45%, ou seja, a taxa de crossing over foi de 45%. A distância vai ser de 45 morganídeos. Legal. Do gene A para o gene C, 20 morganídeos. Então, vou botar aqui, ó, do gene A para o gene C, 20 morganídeos.
Do gene C para o gene B, 25. Do gene C para o gene B, eu conto aqui, ó, 25. E assim vai até eu fechar todos os genes que o exercício está pedindo. Molecada, simples, simples, mole, mole, super tranquilo de se entender. Bom, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Façam exercícios online, eu estou de olho naquele exercício, hein? Ó, beijão, até a próxima. Se inscreve no canal, dá aquele like, comenta. Show! Até!